Pessoal, vamos lá. A segunda parte da aula aqui vai ser mais rapidinho, né? Vai ser uma apresentação mais esquemática do que a gente estava vendo ali de recursos poéticos, beleza? Então a gente viu um pouco mais sobre ritmo, sobre metro e tal. E a gente viu que tem rima também, só que não entramos nos tipos de rima, né? E assim, os tipos são muitos, mas porque são muitas as formas que a gente pode pensar como as rimas estão acontecendo, né? Tanto no final do verso, como no meio, como no começo dos versos. Mas a gente vai estar vendo os tipos mais importantes agora para a gente ter o entendimento, beleza? Vamos aqui partir para a leitura desse trecho de um poema que está presente na obra Luta Corporal do Ferreira Goulart, beleza? Olha só, presta atenção. Vagueio campos noturnos, muros soturnos, paredes de solidão sufocam minha canção. A canção repousa o braço no meu ombro escasso. Firmam-se no coração meu passo e minha canção. E aqui o que vai importar mais pra gente é não tentar entender nesse momento, né, o aspecto semântico aí do texto, não tentar entender muito o aspecto, né, de quais são os significados possíveis aí da leitura desse texto e tal, mas o que vai estar importando aqui é a gente prestar atenção na sonoridade dele. Nesse momento, vamos prestar atenção na sonoridade e mais especificamente na sonoridade que está acontecendo ali no final do verso, tá? Nesse momento é isso que a gente vai prestar atenção. A sonoridade que aparece nos finais dos versos. Beleza? A sonoridade, quando eu falo assim, a sonoridade no final do verso, eu falo a sonoridade a partir da última sílaba tônica. Como que eu identifico a última sílaba tônica, né? Como que eu identifico a sílaba tônica da última palavra do verso? Primeiro eu identifico a última palavra do verso, no caso desse primeiro verso aqui, ó, vagueio campos noturnos, a última palavra é noturnos, certo? E aí você finge que vai chamar o noturnos lá na goma dele, lá na casa dele. Aí, ô noturnos! Aí você gritou, ô noturnos! Quando você grita, noturnos, você presta atenção. Qual é a sílaba que você fala mais forte? É o no? É o nos? Não, né? É o tur, certo? Então, da palavra noturnos, a sílaba que você fala mais forte é tur. Essa é a sílaba tônica dessa palavra, beleza? E se essa é a sílaba tônica, qual que é a vogal tônica? A vogal tônica, né, a última vogal tônica aí do verso, a vogal tônica dessa palavra, mais forte é o U, certo? Então, aqui nesse primeiro verso, a sonoridade a partir da vogal tônica e da última palavra, que é o U. A sonoridade que a gente tem é urnos. Vamos chamar essa sonoridade de uma sonoridade A, tá? Só para a gente não confundir ele, só para facilitar a nossa visualização, beleza? Mas a sonoridade do final desse verso é urnos. Aí a gente lê o próximo verso aqui. Muros soturnos. Opa! A sonoridade no final desse verso, desse segundo verso, também é urnos. Beleza? Certo, então a sonoridade nos dois primeiros versos é urnos. A gente lê aqui o terceiro e o quarto verso, a sonoridade no final do terceiro e do quarto verso é ão. O final dos versos tem uma sonoridade idêntica, certo? Ão. E aí a gente vê os dois próximos versos. A canção repousa o braço no meu ombro escasso. E a sonoridade no final desses dois versos, que a gente vê agora, é aço. Beleza? Presta atenção, né? Os versos, eles estão apresentando rimas, né? Eles estão rimando entre si de dois em dois, certo? Então, os versos rimam 2 a 2, beleza? A gente encontra rimas aqui a cada 2 versos, certo? É isso que está acontecendo. Os dois primeiros versos rimam entre si, os dois próximos versos apresentam uma sonoridade final, né, deles, apresentam uma sonoridade diferente dos dois primeiros, e eles rimam entre si, o terceiro e o quarto. Depois,
o quinto e o sexto versos apresentam uma sonoridade diferente e rimam entre si. O quinto e o sexto rimam entre si, certo? Quando a gente tem esse tipo de rima, que acontece de dois versos, né? A gente tem um tipo de rima que nós chamamos de emparelhadas ou paralelas, beleza? E aí, se pegar para ler todo o poema, todo esse poema que está presente lá na Luta Corporal do Ferreira Goulart, você vai ver que é esse o tipo de rima que vai estar presente nele todo, certo? São rimas emparelhadas e paralelas que compõem a sonoridade dos finais dos versos de todo esse poema do Ferreira Goulart. Beleza? Então esse é um tipo de rima bastante importante da gente se atentar. Emparelhadas ou paralelas. Olha só. Um próximo tipo a gente vai encontrar aqui, a gente vai encontrar exemplo no poema Motivo, da Cecília Meirelles. Vamos ler primeiro assim, o poema inteiro, né? Eu canto porque um instante existe, e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste. Sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo. Mais nada. Bonita, né? Se a gente prestar atenção, né, no que importa pra gente aqui agora, que é a sonoridade ali do final de todos esses versos que a gente leu. Né? O final, a sonoridade no final de cada um desses versos, né, vai apresentar um tipo de rima assim, ó. O primeiro verso tem uma sonoridade ist. Aí o próximo verso tem uma sonoridade eta. Aí só o verso seguinte, o terceiro verso, que vai ter o final dele com uma sonoridade igual, idêntica à sonoridade do final do primeiro verso. Beleza? Então o que acontece, se a gente prestar atenção aqui, é que as rimas elas estão se revezando nos versos. Beleza? Então assim, elas estão se revezando aí no verso de uma mesma estrofe e o poema inteiro vai se construindo dessa forma, né? Com a sonoridade no final deles, assim, com essas rimas que a gente chama de cruzadas, entrecruzadas ou alternadas. Beleza? Se você prestar atenção em todo o poema Motivo aí da Cecília Meirelles, a gente tem esse tipo de rima. A gente tem rimas cruzadas, beleza? Então esse aqui é o esquema, ó. AB, AB. Tem uma rima A, tem uma sonoridade A, aliás, uma sonoridade A, depois tem uma sonoridade B, aí depois uma sonoridade A e depois uma sonoridade B. Beleza? As rimas vão se alternando. Esse é um outro tipo bastante importante, então para a gente poder assimilar. Presente em todo o poema Motivo aí. Olha só, um outro tipo de rima bastante importante, a gente vai encontrar exemplo no poema Acrobata da Dor, do Cruz de Souza, que é um poema que é retirado da obra Broquéis dele, beleza? Uma obra bastante importante, a gente vai ver depois quando entrar ali no movimento simbolista. Mas olha só, Acrobata da Dor. Gargalha ri num riso de tormenta, como um palhaço que, desengonçado, nervoso ri num riso absurdo, inflado, de uma insônia e de uma dor violenta. Da gargalhada atroz, sanguinolenta, agita os guizos e convulsionado, salta Gavroche, salta clown varado, pelo estertor dessa agonia lenta. Pedem-te bis, e um bis não se despreza. Vamos, retesa os músculos, retesa, nessas macabras piruetas d'áço. E embora caia sobre o chão fremente, afogado em teu sangue estuoso e quente, ri, coração, tristíssimo palhaço. Então aí nesse poema, né,
que acaba apresentando naquela ideia, naquela clássica ideia do palhaço que faz por onde, né, trazer alegria ao público, aos outros, mas ele mesmo apresenta um sofrimento, uma angústia, uma tristeza muito forte, né? E sendo aí, no caso, esse palhaço aí, o próprio coração do lírico, certo? Mas o que importa pra gente não é esse aspecto semântico. O que vai importar pra gente agora é a sonoridade, e principalmente sonoridade no final dos versos, certo? Quando a gente presta atenção aqui, olha só, sonoridade no final dos versos. Vamos prestar atenção nessa primeira estrofe, né? Deu pra ver que é um soneto, né? Lembrando ali da estrutura do soneto. 2 quartetos, então 2 estrofes de 4 versos, certo? E 2 tercetos, as 2 últimas estrofes de 3 versos, né? Nos 2 quartetos ali a apresentação, desenvolvimento do tema, e nos 2 tercetos ali uma conclusão para esse tema. Então olha só, nessa primeira estrofe, o primeiro verso, a última palavra é tormenta. Qual a sílaba tônica? Tormenta é o men. A vogal tônica é o e. Então, a sonoridade que a gente vai estar pensando vai ser essa aqui, enta. Beleza? A partir do e. Enta. Então, essa é a sonoridade que aparece no primeiro verso aí, da primeira estrofe. Aí, o segundo e o terceiro verso tem uma sonoridade diferente. Sonoridade ado. O segundo e o terceiro verso rimam entre si, né? Mas não rimam com a primeira estrofe. Beleza? E aí depois, só lá no quarto verso da primeira estrofe, a gente vai ter um verso que rima com a primeira estrofe. Beleza? Que vai apresentar uma sonoridade no final do verso que é idêntica. Enta. Certo? Então, ó, gargalha ri num riso de tormenta. Como um palhaço que desengonçado, nervoso ri num riso absurdo inflado. Então, segundo e terceiro verso rimando entre si, e de uma ironia e de uma dor violenta. Aí o quarto verso rima com o primeiro verso. Beleza? Esse tipo de rima, a gente vai ver, né? Nessa estrofe aí, o que está acontecendo? Os versos dos 2 extremos nesse quarteto aí. Então, o primeiro verso e o último verso desse quarteto, dessa primeira estrofe, rimam entre si, e os versos do meio rimam entre si, né? Só que tem sonoridades diferentes do primeiro e do quarto verso, do primeiro e do último verso da estrofe, beleza? É esse esquema, ó. Uma sonoridade A, e aí 2 versos com uma sonoridade B, e a estrofe termina com um verso com uma sonoridade A. A, B, B, A. Beleza? Esse tipo de rima a gente chama de rima intercalada, né? São rimas intercaladas, ou interpoladas, ou opostas. Opostas também é um nome legal, né? Que aí você tem o primeiro, assim, o primeiro verso lá com o último verso, e aí os 2 versos do meio rimando entre si, né? O segundo com o terceiro. E é um tipo de rima bastante importante. Quando a gente olha, pessoal, olha só, a gente olha para os 2 tercetos, para os 2 quartetos, né? Principalmente, mas eu quero chamar a atenção aqui, visualizar a partir desses 2 tercetos, beleza? Vamos lá, a gente encontrou então, vamos pegar aqui o primeiro verso do terceto, do primeiro terceto. Pedem-te bis e um bis não se despreza. A gente encontra a última palavra, despreza, certo? A gente encontra a vogal tônica, que é o E, certo? Porque a sílaba tônica é o pré, você vai gritar o despreza. Você fala mais forte a sílaba pré, certo? E aí, então, se a sílaba tônica é o pré, a vogal tônica é o E. Então, a sonoridade aqui do final do verso que vai estar importante para a gente pensar a rima. Aqui no caso é esse ESA, beleza? O próximo verso, vamos, retesa os músculos, retesa. Se a gente fizer o mesmo esquema, a gente vai ver que tem no final dele exatamente a mesma sonoridade.
do verso anterior, beleza? Isso que está acontecendo em todas as rimas que tem aqui, né? A gente vê que elas estão funcionando desse jeito, né? Todas as rimas que a gente viu até aqui. As rimas que nós analisamos até aqui são rimas que, a partir da sílaba tônica dos versos que rimam entre si, as sonoridades são idênticas, certo? São idênticas. Então aqui nesse verso, pedem-te bis e um bis não se despreza, o final, a sonoridade do final do verso é idêntica a vamos, retesa os músculos, retesa. É idêntica à sonoridade do final desse verso, certo? Mesma coisa aqui, ó, lá no primeiro quarteto. A sonoridade do final do primeiro verso do primeiro quarteto, gargalha, ri num riso de tormenta, né, que encontra a rima lá no último verso do primeiro quarteto, beleza? Essa sonoridade é idêntica à sonoridade, essa sonoridade aqui, do último verso do primeiro quarteto. Idêntica, certo? Quando a gente tem, né, que a partir da vogal tônica dos versos que rimam entre si, as sonoridades elas são idênticas, elas têm uma coincidência total, beleza? Elas são idênticas, como é exemplo de todas as rimas que a gente viu aqui no Acrobata da Dor, beleza? A gente tem um tipo de rima que a gente chama de soante ou consoante, beleza? São essas rimas que elas têm uma sonoridade, né, ao final do verso, dos versos que rimam entre si, tem a sonoridade idêntica, né? Isso vai ficar mais claro quando a gente vê um outro caso, beleza? Que é esse aqui, ó, do trecho desse poema aqui do Solano Trindade, que é o poema Amar é uma constante em mim. Olha só. O meu amor não está limitado ao tempo e ao espaço. Tem um sentido estético, é eterno. É mais que um beijo, é mais que uma cópula, é mais que um desejo. É uma vontade permanente de amar. Vamos prestar atenção nesses versos aqui, ó. O quinto verso desse trecho, beleza? É mais que um beijo. E o sétimo verso desse trecho é mais que um desejo, né? Ó, nesse verso é mais que um beijo, a última palavra é beijo. A sílaba tônica é bei. É bei, beleza? Esse B é a sílaba tônica, né? Que a gente gritou beijo, certo? Qual que é a vogal tônica? A vogal que a gente fala mais forte aí é o E, beleza? É isso então. Agora quando a gente olha para esse verso aqui, é mais que um desejo, né? A última palavra é desejo, a sílaba tônica é o Z de desejo. Você gritou desejo, você fala o desejo mais forte, certo? Se a sílaba tônica é o Z de desejo, a vogal tônica aqui é o E, beleza? Então, ó, se a gente prestar atenção aqui, as vogais tônicas desses versos são idênticas, né? Mas não é idêntico à sonoridade, o final da sonoridade dos versos, né? É mais que um beijo, não tem uma sonoridade idêntica contando que a partir da sílaba tônica, da vogal tônica. É mais que um beijo não tem uma sonoridade idêntica, a é mais que um desejo. Não tem uma sonoridade idêntica, né? Mas tem uma semelhança sonora, né? Beijo, apesar de não ser idêntico, né, o final de beijo, apesar de não ser idêntico ao final de desejo, é bem semelhante, certo? Só que essa semelhança, né, essa semelhança do som, da sonoridade, né, essa semelhança sonora, ela se restringe só à coincidência entre as vogais tônicas, né? Ou seja, a vogal tônica aqui de beijo é a mesma que a vogal tônica de desejo, que é o E. Beleza? Quando a gente tem esse tipo de rima, a gente tem um tipo de rima que a gente fala toante, né? São rimas toantes. Então, aí por oposição, por comparação, eu acho que fica mais claro, né? A gente pensar o que é uma rima soante de uma rima toante. Beleza?
As rimas soantes, então, são essas rimas que a partir da vogal tônica, dos versos que rimam entre si, as sonoridades são idênticas, beleza? Como é o caso aqui, ó, de pedem-te bis e um bis não se despreza. Vamos, retesa os músculos, retesa. Beleza? As sonoridades aqui no final desses versos que rimam entre si são idênticas, certo? Diferente de quando a gente está ali nas rimas toantes, né? A sonoridade ela só é semelhante no caso aqui, é mais que um beijo e é mais que um desejo, só é semelhante por conta de a sílaba tônica, né, tem a mesma vogal tônica de última palavra de cada um desses versos que rimam entre si, ter a mesma vogal tônica, beleza? Sonoridades elas não coincidem totalmente, elas são semelhantes só porque tem a mesma vogal tônica, que é o E no caso. Beleza? Pessoal, olha só, então isso aí é o que eu queria estar mostrando, né? Como tipos de rimas assim, que são muito importantes da gente estar aprendendo nesse momento, beleza? Fica tranquilo que a gente vai ter também bastante exercícios e atividades para poder estar assimilando isso. E eu estou deixando aqui no final do arquivo também links referentes aos autores, e a autora que eu acabei colocando aqui, né, usando textos deles aqui. Então, Solano Trindade aqui, o Cruz de Souza, Cecília Meirelles e Ferreira Goulart, né? E uma última coisa aqui, ó, antes que eu esqueça, né? Uma coisa bastante importante também. A gente vai ter rimas que não obedecem, né, às formas fixas, que são essas formas que a gente estava vendo em cima. Rimas que elas não seguem esses modelos, né? Mas ainda assim são rimas, né? Esse tipo de rima a gente vai estar chamando de rima misturada, beleza? Então são rimas misturadas. E a gente tem que considerar também a possibilidade de ter ausência de rimas num poema. E essa ausência de rimas num poema, né, vai estar constituindo aí um poema com versos brancos, beleza? Então a gente diz verso branco quando não tem rima, certo? Mas é isso, gente. Então, para encerrar esse momento aí de pensar os recursos poéticos e tal, eu sei que é um momento um pouco mais maçante e tal, né? E bem diferente, né? A gente tá nessa distância assim, é bem diferente, acaba sendo até mais difícil de poder estar acompanhando o conteúdo. Mas aí, qualquer dúvida, qualquer coisa, manda mensagem, beleza? No WhatsApp, enfim, onde vocês acharem melhor. E bons estudos, até mais, e também bom descanso. Descansar também é muito importante, viu? Muito importante.